para você que acompanha a TV Câmara Botucatu. Este é o nosso quadro Política em Pauta, onde a gente conversa sobre essa ciência que é a política, porém de uma maneira mais leve e desconstruída. Hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta a vida de todos nós: a aplicação de leis federais, ou seja, aquelas leis que vêm lá de Brasília, mas no âmbito municipal. Como essas normas chegam até os cidadãos das cidades mais pequenas? Quais são os desafios enfrentados pelas prefeituras? Quem fiscaliza a aplicação dessas leis? E para nos ajudar a entender tudo isso, nós temos o prazer de receber a advogada e doutora em Direito, doutora Tatiana Stroppa. Doutora, seja muito bem-vinda à TV Câmara e obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo aqui hoje. Bom dia, Vinícius. O prazer é todo meu. Eu estou muito feliz e satisfeita com o convite que me foi feito aqui por vocês na pessoa do meu ex-aluno, Pedro Servato. Então, fico à disposição aqui. Então, doutora, eu vou começar com o primeiro bloco falando um pouquinho sobre o funcionamento dessas leis federais e estaduais no município, né? Primeiro, eu gostaria que a senhora nos explicasse como funciona essa relação entre uma lei que é federal, uma lei que é estadual e uma lei que é municipal. Então, Vinícius, na verdade, o que acontece? O nosso Estado brasileiro, ele adota o sistema de repartição de competências federativo. Então, a Constituição Federal, quando ela cria essa federação, ela atribui competências à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. Então, o que é importante nós entendermos é que não existe um grau de maior importância. O que acontece é que a União, por exemplo, que aí o Congresso Nacional, que é o órgão legislativo que faz a legislação, ela tem um rol, uma quantidade de competências bastante extensa. Então, por exemplo, para legislar sobre direito penal, é a União que tem competência privativa. Então, por exemplo, o município, ele não pode emitir uma legislação que estabeleça um crime, por mais relevante que os vereadores entendam a temática. Se acontecer isso, nós vamos falar o quê? Que a lei municipal é inconstitucional, ou seja, ela contrariou a Constituição e, portanto, ela não pode prevalecer no sistema jurídico. Sendo assim, olhando para a Constituição é que nós vamos ver, então, o que o município vai fazer, né? Que o nosso foco, já que estamos na Câmara, também enfrentar. Então, a Constituição, lá no artigo 30, ela vai falar o que compete ao município. Então, quando ela vai fazer essa atribuição de competência, ela fala que vai competir ao município suplementar a legislação federal e estadual e também legislar sobre assunto de interesse local. Então eu vou dar um exemplo para ficar mais claro aqui para o nosso ouvinte, telespectador, enfim, que acompanha aqui a Câmara. Legislar sobre o horário e a forma da coleta do lixo municipal. Então, como vai ser feita a coleta do lixo em âmbito municipal? Como que o transporte público municipal deve acontecer? Então, essas temáticas de interesse que nós falamos preferencialmente municipais são competências do município. Então, o papel do município na aplicação dessas normas é ficar atento ao que é de dever dele mesmo e ao que ele pode e não pode legislar, é isso? Então, é que, na verdade, é importante a gente entender o seguinte: além das competências legislativas, o que é uma competência legislativa? É competência para fazer a lei. Então, nós temos as competências materiais ou de execução. Então, eu vou exemplificar. O município, ele também tem obrigação de, cumprindo as diretrizes constitucionais, ter atendimento de saúde. Então, quando o município constrói um pronto-socorro ou um hospital municipal, contrata médicos, estrutura o saneamento,
fornece uma estrutura de medicamentos, ele está no exercício da competência executiva. Essas competências executivas têm que ser amparadas em uma legislação. Consegue compreender? Então, nós temos uma diferença entre o que é executar a lei e fazer a lei. Então, além das competências que eu falei de preferência, de interesse local, que estão lá no artigo 30, quando você fala interesse local, o município ele também vai ter competência para suplementar a legislação federal e estadual. Agora, para executar, o município tem competência comum. Então, por exemplo, quando nós falamos de prestação de serviço à saúde, prestação de serviço educacional, assistência social, saneamento básico, então o município ele tem competência comum. Então, tanto União, como Estado, como município devem desempenhar essas funções. O que vai acontecer é que nós vamos ter uma repartição. Então, a União, geralmente, na execução, ela fica com a estrutura do sistema, com a determinação de diretrizes, e falando em saúde, com complexidades maiores. Aí o Estado fica com determinada prestação e o município também vai ter o que ele tem que fazer. Se cada um deles fizer o que a Constituição determina, nós não teremos problema. Só que essa temática, Vinícius, ela é muito cinzenta. Então, nós temos muitas situações de conflito. O que é um conflito? É quando a União invade a competência do Estado, ou o Estado invade a competência do município, ou o município invade a competência que é federal. Eu vou dar um outro exemplo para ver se fica mais fácil de entender. Quando eu fui convidada para fazer, hoje de manhã eu falei, deixa eu verificar o que o Supremo decidiu esses dias para ver se não tem nenhum tema que envolve a repartição de competências. E ontem, por exemplo, o Supremo julgou inconstitucional uma lei do município de Uberlândia. Então, a Câmara de Vereadores de Uberlândia tinha feito uma legislação proibindo a utilização de linguagem neutra nas escolas municipais de Uberlândia, certo? Em face dessa legislação foi proposta uma ação, que é chamada de arguição de descumprimento de preceito fundamental, e o Supremo Tribunal Federal ontem decidiu que essa lei do município invadiu competência da União, que deve determinar as diretrizes gerais de educação. Então, não seria um assunto que vai prevalecer o interesse local, mas seria um assunto da União Federal. Então, esta legislação foi reconhecida inconstitucional. Logo, ela não vai poder ser aplicada em nível municipal. Então, ficou mais claro entender? Então, para a gente fechar esse bloco, um município ele pode sim criar as suas leis próprias, desde que não invada a competência de outro, né, do Estado ou da nação. Porque a gente vê, né, nós trabalhamos na Câmara, temos sessões todas as semanas, e a gente vê a criação de leis municipais mesmo, mas que sempre são amparadas pelo setor jurídico aqui da casa, justamente para ver se essa questão, se essa lei ela é constitucional. Exatamente. Então, como funciona? Dentro do processo legislativo, quando é feita uma proposição, a primeira coisa que vai ser observada é se essa proposta está dentro da competência do município. Então, nós falamos, eu preciso ver a forma. Então, se essa entidade chamada município tem competência para falar, né, e normatizar aquele assunto. Só fazendo um complemento. O município, ele tem autonomia. Então, ele não só pode legislar, como ele deve e necessita legislar. Inclusive, o município ele tem competência para editar a lei orgânica municipal. Então, em nível municipal, nós vamos ter a lei orgânica municipal, disciplinando toda a estrutura de autoadministração, de autonomia do município. E além da lei orgânica municipal, nós temos legislações municipais que vão fazer com que o município exerça a possibilidade de legislar sobre assuntos de interesse local,
bem como suplementar a legislação federal e estadual no âmbito dessa competência. Certo. E, doutora, como professora da área, né, pesquisadora, em quais áreas a senhora acredita que as leis maiores, digamos assim, as leis federais, impactam mais diretamente na gestão municipal? Saúde, educação, segurança pública? Então, como eu disse, né, a União Federal, então, como vai funcionar? Nós temos as entidades federativas são União, Estados, municípios e o Distrito Federal. Então, quando, Vinícius, nós falamos União Federal, quem é o legislativo da União Federal? É o Congresso Nacional, que é composto de Câmara dos Deputados e Senado Federal. Em nível estadual, quem é o legislativo? É a Assembleia Legislativa. Em nível municipal, a Câmara de Vereadores, certo? Então, vamos pensar assim: quando nós olhamos para a Constituição, ela atribui ao Congresso Nacional, que é o legislativo da União, competências privativas para legislar, por exemplo, sobre direito penal, direito civil. Então, vamos imaginar, se eu vou contrair um casamento no município de Botucatu, o meu regime de bens, ele não pode ter um regime de bens específico para quem reside em Botucatu. Todo esse detalhamento vai vir de uma legislação feita pelo Congresso Nacional, que é o Código Civil, compreende? Então, a nossa vida, ela é impactada diariamente por legislações federais. Então, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Tributário Nacional. São todas legislações federais. Então, vamos pensar nos tributos, por exemplo. O que vai acontecer para ficar claro? Vem o Congresso, edita o Código Tributário Nacional, que é uma legislação que vai trazer todas as normas gerais. E aí a Câmara, como você deve acompanhar então, em relação aos tributos que são de competências do município, estabelece a sua legislação, sempre amparado naquela norma geral chamada Código Tributário Nacional. Então, a nossa vida enquanto brasileiros, enquanto pessoas que estão no território federativo brasileiro, ela é impactada por toda essa gama legislativa. Então, leis federais, leis estaduais, leis municipais. Doutora, agora falando um pouquinho dos desafios. Quais a senhora acredita que sejam os principais desafios das prefeituras na aplicação dessas leis? Eu queria aqui fazer um parêntese, de uma forma leiga, falando. Existe uma lei federal que, de repente, todos os municípios precisam seguir, né? Porém, a gente sabe que a situação de cada município é diferente, cada município é gerido de uma forma e questão financeira também, né? Às vezes pode acontecer, isso é uma pergunta, né? Do município não ter verba para aplicar aquela lei que veio lá do Senado ou que veio lá do Congresso. Quais são os principais desafios nesse sentido, a senhora acredita? Então, essa é uma questão prática, né, da vivência do município. Por exemplo, eu observei que em 2022, não sei se tem uma pesquisa mais recente, a Confederação Nacional de Municípios fez uma pesquisa com os mais de 5.000 municípios que nós temos atualmente na Federação Brasileira, para justamente fazer um levantamento de dados, porque nada melhor do que ouvir as prefeituras para entender onde estão os pontos sensíveis. E o principal problema, Vinícius, detectado nessa pesquisa foi a concentração de recursos na União. E um déficit, justamente orçamentário, muitas vezes, para implementar todas essas competências de execução que eu falei. Então, eu preciso, enquanto município, fornecer uma educação, não só uma educação de qualidade, uma educação efetiva, uma educação emancipatória. Isso custa.
Os municípios, muitos, quando falaram do déficit de orçamento na saúde, relataram desde dificuldades para contratação, muitas vezes o piso, né, conseguir fazer frente ao pagamento do piso estabelecido, como merendas, como dificuldades mesmo para manter o aluno e não ter evasão. Então, tudo isso exige um alto investimento. E há também uma discrepância, ou seja, uma diferença muito grande de arrecadação entre os municípios. Então, nós temos municípios que têm um maior índice de industrialização, que têm indústrias que recolhem muito tributo. Esses municípios têm, às vezes, até vamos pensar assim, um orçamento muito mais musculoso do que municípios que não têm uma industrialização, que não têm um nível de empregabilidade alto. Então, logicamente, que essa também diferença arrecadatória em nível municipal gera muita dificuldade para que os municípios consigam implementar. E nós sabemos que o orçamento, ele muitas vezes é curto. Eu gosto de falar para os alunos que às vezes o orçamento que nós temos é como um cobertor curto. Você às vezes quer cobrir um lado, você fica descoberto. Então, logicamente que essa concentração e essa forma tributária, ela foi retratada, né, nessa pesquisa de 2022 como um grande impasse para que os municípios consigam efetivamente cumprir as determinações constitucionais. Então, essa dificuldade, às vezes, para acessar um repasse federal, porque também o município ele precisa ter uma estrutura técnica competente. Tem muitos editais lançados tanto em nível estadual como em nível federal que exigem que o município desenvolva toda uma apresentação técnica para competir por esses recursos, que tem um detalhamento, que tem um programa, que tem a transparência, que tem a prestação de contas. Então, tem muitos municípios também que não vão preencher essas exigências e não conseguem acessar. Nós vimos muito esse debate com a questão do acesso a incentivos culturais. Muitos municípios que não conseguiram acessar esses valores, repasses da União e dos estados, por não ter dentro da sua gestão um olhar técnico, um olhar eficaz, né, para pleitear esses recursos. Então também não consegue. Então é necessário esse olhar para a realidade local, mas ao mesmo tempo nós estamos cada vez mais exigindo uma governança, uma eficiência, uma transparência no cumprimento da própria Constituição, que vai demandar cada vez mais também um olhar profissional para essa gestão orçamentária, para além de conveniência e oportunidade, logicamente, na escolha de como você vai gerir o seu orçamento. Doutora, a gente sabe que em todo esse processo existem conflitos, né? Conflitos entre gestões e conflitos entre as próprias leis, como o caso de Uberlândia que a senhora citou. Como esses conflitos são resolvidos hoje em dia? O que pode acarretar para um município uma certa, eu não sei se essa é a palavra que eu posso usar, mas a senhora me corrige, uma certa insubordinação ao governo federal? Então, veja, o pacto federativo, ele é indissolúvel. Então, se uma parte desse pacto começa a ser insubordinada, ou seja, a tentar contra a manutenção do pacto, ele pode sofrer intervenção. Então, funciona assim, Vinícius, a intervenção da União nos estados, e se os municípios começarem a desrespeitar as regras do jogo num nível que exija uma tomada de atitude mais brusca, ele pode sofrer, inclusive, intervenção estadual. Tá? Então, o Estado afasta as autoridades constituídas por um tempo, tem uma série de exigências, essa é uma medida excepcionalíssima. Mas na gestão cotidiana, muitas vezes, como eu falei, os conflitos, principalmente legislativos, acontecem, isso não significa uma insubordinação.
Eu vou dar um outro exemplo. Houve uma discussão se os municípios poderiam editar legislação para fixar o tempo de espera na fila do banco, quando a gente ainda ia ao banco. Eu não sei se você se lembra, existia fila. Hoje em dia é aplicativo e tudo mais, a gente acaba não tendo muito essa sensação. Não peguei as filas de banco. Não pegou, né? Então, muitos municípios editaram legislações no seguinte sentido: olha, se passar de 15 minutos, uns municípios foram um pouco mais flexíveis, 30 minutos, o banco vai sofrer multas pelo município, certo? Tinha lá uma legislação. E foi questionado, alegando que não, que para gerenciar o sistema financeiro, essa questão era da União Federal, tá? Então, em face dessa legislação, foi feito um questionamento e essa questão chega no Supremo Tribunal Federal. Então, nós podemos ter o questionamento judicial, tá bom? Então, respondendo diretamente ao Perdu, chama controle de constitucionalidade. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que estabelecer o tempo de espera na fila das agências é direito do consumidor e o município pode suplementar, pode, então, verificando o interesse local, legislar sobre essa situação. O que o município não poderia, e aí sim seria competência da União, é determinar o horário de funcionamento da agência bancária. Mas, tendo em vista o interesse local, o excesso de filas que era verificado em algumas agências e alguns municípios, o município poderia determinar sim o tempo de espera na fila sob pena de multa, entendeu? Então, esses conflitos, eles são corriqueiros. Não porque muitas vezes o município está se insubordinando, porque ele não deve subordinação à União. Tanto a União como os estados, os municípios e o Distrito Federal devem respeito à repartição de competências da Constituição. Consegue compreender? Então, o município, os estados, o Distrito Federal e a União devem fazer o que a Constituição determina. Então, a subordinação de todos é a Constituição. Mas é lógico, como eu falei, como nós temos competências privativas, ou seja, só de um ente federativo, como nós temos essas competências concorrentes, olha só como é complexo e emaranhado, e o município ainda pode suplementar, ou seja, o que é suplementar? Ele vai poder complementar pontos específicos a muita situação de dúvida. Então, esse é um ponto. Agora, na questão executiva, tem a questão do orçamento. E aí, a fiscalização vai poder ser feita e deve ser feita pela Câmara de Vereadores. Compreende? É até o nosso último bloco que a gente vai entrar agora. A fiscalização e a participação da sociedade em todo esse processo. Doutora, quem fiscaliza se um município está cumprindo uma lei, seja ela do próprio município ou seja ela de instâncias maiores? Então, o cumprimento da legislação, ele vai ser feito por atos executivos. Então, por exemplo, o prefeito, a prefeitura, né, o prefeito, ele tem a função administrativa. Então, a ele é incumbida a tarefa de cuidar do que é nosso. Então, ele administra. O que é você administrar? Você cuidar do que é de outrem. Quem é esse outrem? O povo, certo? Então, o titular do poder soberano somos nós. Então, logicamente, que respondendo a sua pergunta um pouco do final, o povo, enquanto titular do poder, deve fiscalizar. Eu brinco com os meus alunos que nós, na nossa vida privada, não entregamos a nossa senha do banco para um amigo, ainda que seja o melhor amigo, familiar, e não vamos verificar o que ele fez na nossa conta, concorda? Então, logicamente que nós devemos também fiscalizar como o orçamento está sendo aplicado. Como é que o gasto público está sendo aplicado? Então, o olhar do cidadão, que é de fato quem escolhe, quem vota, é fundamental.
Mas falando institucionalmente, Vinícius, quem tem a competência? Então, o povo ele deve sempre acompanhar tanto o que o seu vereador, tanto o que o seu deputado, tanto o que o senador está fazendo, como o nível de executivo, que o seu prefeito, que o seu governador, que o seu presidente está fazendo. É por isso que nós temos, inclusive, agora eu vou fazer aqui uma propaganda, entre aspas, nós temos as audiências públicas, né, que elas são abertas à população e muitas audiências são referentes ao orçamento municipal, né, a forma como o dinheiro público está sendo gasto. Inclusive aqui em Botucatu, a área da saúde, ela é feita em separado das outras áreas da prefeitura, então existe uma audiência pública para a área da saúde e é aberta à população, é transmitida ao vivo justamente para a população poder exercer esse direito fiscalizatório sobre o que é dele, né? Que é dela. Exatamente. Eu falo que às vezes a gente tem que falar muito, né? Muitos têm a ideia de que o público não pertence a ninguém. O povo precisa se apropriar. Então, tudo que é público é nosso. Então, coisa pública. Quem é esse público? Somos nós, os titulares do poder, o povo, enquanto elemento efetivo de democracia. E a democracia, ela não pode ser limitada ao voto. A democracia ela exige participação, ela exige controle, ela exige fiscalização, ela exige discussão. Democracia ela não existe sem debate, sem fiscalização, sem discordância. Então a discordância faz parte do jogo democrático, oposição, oposição. Se nós não tivermos isso, nós não temos uma democracia saudável. Então, o que acontece? Dentro dessa institucionalização da fiscalização, a Constituição, lá no artigo 31, fala que o município será fiscalizado externamente pela Câmara de Vereadores. Então, olha a importância, né, de escolher com cautela o seu vereador, a sua vereadora. Porque além de fazer a legislação, além de fazer a lei orgânica ou alterar a lei orgânica, é o vereador, a vereadora que vai fiscalizar o prefeito ou a prefeita, tá? E eles vão ter o auxílio do Tribunal de Contas, que são órgãos auxiliares do legislativo, órgãos técnicos, que vão fazer toda essa verificação técnica sobre a execução desse orçamento, vão emitir um parecer se esse orçamento deve ser aprovado ou não. E a Câmara, então, de Vereadores julga esse orçamento. Compreende? Além disso, a Constituição fala que o próprio Executivo deve ter sistema de controle interno. Então, se nós formos observar, quando os secretários municipais vão fazer algum gasto, existe comissão de licitação, existe todo uma governança interna do próprio órgão executivo que atua no preventivo. Então, a ideia, Vinícius, é sempre a gente atuar no preventivo, a gente cumprir o que precisa de maneira eficaz, de maneira lícita, de maneira com moralidade administrativa preventiva. Então, as prefeituras, elas também estruturam sistemas internos de controle, de governança. Os vereadores fazem o controle externo, amparado pelos tribunais de conta, certo? E, além disso, logicamente, se tiver algum indício de malversação, de crimes, nós podemos ter denúncias no Ministério Público que vão atuar, então, fazendo denúncias, né? Tanto de caráter visando aí reconhecimento da improbidade administrativa ou crimes mesmo, outros como corrupção, etc, etc. E aí nós teremos a atuação do judiciário no processamento e julgamento dessas denúncias. Então, olha como nós temos instrumentos de fiscalização para verificação desse, de fato, o orçamento tanto municipal, isso acontece em âmbito municipal, estadual e federal, está sendo gerido para, de fato, o bem comum. Como nós em ciência política falamos, a busca do município sempre é para atingir o bem comum. O que é o bem comum? É o bem de todos. Então, é prover os direitos fundamentais, é ter uma segurança, é ter transparência, prestar serviços, né, para que a população, de fato, consiga ter dignidade.
Tá certo, então, doutora Tatiana. Essa foi a aula, não vou chamar nem de conversa, vou chamar a aula da doutora Tatiana sobre um assunto que às vezes é pouco comentado e que as pessoas às vezes não entendem. Eu agradeço demais em nome da equipe de toda a TV Câmara, viu, doutora Tatiana? Muito obrigado. O agradecimento é meu e fica aqui o meu convite para que todos que estejam nos assistindo e acompanhando que consultem sempre a Constituição. Ela é a nossa legislação, vamos pensar, a nossa carta suprema. Então, nós precisamos conhecer a Constituição. E eu fico aqui disponível para qualquer outra dúvida, questionamento que vocês tiverem. O prazer foi todo meu e muito obrigada mais uma vez. E obrigado a você que nos acompanhou pela TV Câmara e também pelo YouTube no nosso quadro Política em Pauta. Até uma próxima. Tchau, tchau.